Bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Antes de mais, gostaria de agradecer o André Luiz Assi por ter aceitado o convite de participar do Conecta e propor esse livro, que eu não sei se o livro é tão bom, e se esse apresentador é tão bom, mas fazia muito tempo que o Vera quis, que o Papo à Mesa não fazia tanto sucesso. André, obrigada. Hoje o André vai falar do livro As Mentiras da Nona, como o marketing inventou a cozinha italiana, do Alberto Grande, italiano. E vou passar, para não dar muito spoiler, né? Vou dar. Eu queria uma palavra antiga, amigos antigos, depois me ajudem a lembrar a palavra antiga do dar spoiler. André, para eu não estragar mais aqui a apresentação, seja bem-vindo, a sala é sua e vamos todos aproveitar esse momento. Estou muito Bom, curiosa. bom dia, eu agradeço aí pelo convite, né? E vamos. Nossa, agora que eu estou descobrindo que tem uns modos novos aqui de apresentação. Vamos lá. É, Agradeço aí o convite, né? De certa forma, um tema polêmico, né? Por N motivos, né? Deixa eu só colocar aqui em tela. Só um minuto que eu estou meio perdido aqui. Vou colocar aqui em tela cheia a apresentação. Quiser. Tá? Pronto. Que mudou um pouquinho aqui o. Pronto, agora sim. Ué? Ai, André, o Zoom tá esquisito, mas eu acho que dá para ir assim. Você quer ficar com a Dá tela para ir maior? assim? Não, Eu tudo acho que bem. dá. Por mim, tudo bem. Bom, então, a convite aí da Vera Kissing, pessoalmente pela Juliana, falar um pouquinho aí sobre esse livro que tem trazido. Esse livro é uma temática, inclusive, que costuma sempre trazer polêmica, né, de certa forma, porque mexe com muita coisa, mexe com âmagos, mexe com sentimentos, com identidades e tudo mais, né? E esse livro, Mentiras da Nona, como o marketing inventou a cozinha italiana, ele traz exatamente uma abordagem nesse sentido, né, de uma forma descontraída, né? Então, tentei dividir aí em 5 pontos principais aí, no nosso bate-papo, né? Fazer uma breve apresentação do livro do autor, falar um pouquinho sobre Itália de forma geral, para poder voltar no livro e a gente discutir algumas coisas com um pouquinho mais de base, de propriedade fechar com algumas reflexões, né? De apresentação, primeiro, a apresentação do livro em si, né? Essa daí é a capa do livro. Se nós olharmos pela própria capa, ela já, por mais que ela seja esteticamente bonita, ela já traz uma série de provocações, né? Então, ela traz alguns dos principais produtos italianos alimentícios, né? Então, já dá uma prévia do que vem pela frente, né? Do que a gente vai ver de discussões ao longo do livro, né? Ele foi lançado em 2023 por Alberto Grande, e a tese do livro, basicamente, é que a culinária italiana tradicional é, em grande parte, uma invenção moderna. E daí já é um negócio complicado, né? Porque, inclusive, o autor, por alguns setores, algumas pessoas da Itália já é, de certa forma, considerado uma espécie de persona não grata, exatamente por isso, né? Praticamente uma heresia falar algo desse tipo, né? Ainda mais de dos povos, das culturas que mais prezam por esse tipo de coisa, pela questão da identidade, da tradição e tudo mais, né? E o objetivo do livro é exatamente desconstruir a ideia de autenticidade alimentar italiana, tá? E
como eu disse, né, de impacto, ele ganhou destaque por criticar mitos culturais enraizados, né? E vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? E quem que é o Alberto Grandi? O Alberto Grandi, ele é um historiador da alimentação, né? Ele é professor na Universidade de Parma e ele tem inclusive um podcast, o Denominazione di Origine Inventata, o DOI, e inclusive através dos trabalhos do podcast, né, que a proposta do podcast é exatamente essa, episódio a episódio, ele vai pegando e destrinchando temáticas, produtos italianos com esse viés, né? De trazer um olhar crítico sobre a tradição culinária e ao longo desse processo de produção dos episódios e tudo mais, é que surgiu a ideia que ganhou força de escrever esse livro propriamente dito, né? Então, foi um caminho, de certa forma, natural que o surgimento do livro, né? Quanto às principais ideias do livro, são que as receitas tradicionais, na verdade, elas são modernas. Não tem nada de tradicional nas receitas que ele propõe, né? Que a culinária, o marketing de alimentos italiano traz como tradicionais, né? E que a própria imigração e diáspora italiana fez com que se reinventassem os pratos. Se a gente parar e pensar, isso faz um pouco de sentido, né? Vamos falar um pouquinho, daqui a pouco, quando a gente falar um pouco sobre a própria genealogia da nação italiana, né? E que alguns mitos que o turismo e o marketing, eles fortaleceram mitos, né? Então, se criaram mitos, ou então se pegou mitos existentes que caíram em desuso, ou então caiu lá no esquecimento, resgataram e se fortaleceram, né? E que a culinária italiana ela é um produto cultural, antes de tudo. E faz um pouco de sentido isso, né? Falando um pouquinho agora sobre a Itália propriamente dita, né? Então, falar um pouquinho sobre a história, sobre a genealogia, a cultura alimentar italiana, que nós sabemos. Se nós levamos em conta a geografia da Itália, a Itália ela é literalmente, ela é uma península, né? E uma península que, geograficamente, ela é bastante tem bastante limitantes, digamos assim, né? Porque se nós pegarmos a parte norte, nós temos toda a cadeia de montanhas ali, na parte com a Suíça, com a Alemanha, até a França, né? Os Alpes ao norte, né? Nós temos os Apeninos ao centro, que os Apeninos é uma cadeia de montanhas que vai quase até o extremo sul do país. Então, basicamente, que divide o país em dois, né? Os dois lados aí dos Apeninos, e que, além de tudo, tem bastante atividade tectônica por conta da quantidade de vulcões e tudo mais, né? E ainda tem o mar Mediterrâneo ao redor, e isso vai explicar muita coisa e por que tem tanta variedade, por que tem tanto, não diria conflito, mas digamos que desencontro, de certa forma, em uma série de coisas da cultura italiana, né? É, e aí a questão dos próprios povos antigos, né? A influência que tem. Então, se nós analisarmos a história da Itália, povos antigos como etruscos, como gregos, como latinos, habitaram a região desde o século 9 antes de Cristo. Então, nós temos inclusive cidades na Itália que têm ligação com esses povos, né? A própria cidade de Nápoles, o nome é uma origem grega, né? De Neápolis, de nova cidade, de nova pole, né? A origem da própria palavra, da própria cidade de Nápoles é essa, né? Então, a gente já começa a entender que a coisa vai longe, né? E sem contar que também teve uma questão que é o Império Romano. O Império Romano durou por séculos, né?
E ele unificou não só a península, mas todo o norte, chegou até o norte da África e tudo mais, né? Mas após a sua queda, a Itália ela permaneceu dividida por séculos. E se nós olharmos hoje mesmo, ainda, se nós analisarmos, culturalmente falando, muitas dessas regiões ainda têm muito esse espírito de divisão. Às vezes é tão forte o regionalismo quanto a questão da identidade pátria, né? Da identidade italiana. E a própria unificação da Itália enquanto país, ela só veio acontecer lá no fim do século XIX, entre 1861 e 71, que começou através lá da família, da Casa de Savoia, na região de Milão. Teve toda uma costura, e daí depois veio a Primeira Guerra, a região ali do Vêneto fazia parte do Império Austro-Húngaro depois da guerra, daí foi incorporado de novo a Itália e tudo mais. Então, tem toda uma história, a história e a geografia impactam de forma muito significativa isso daí, inclusive na questão da diversidade étnica, né? Então, se nós pensarmos toda essa influência, toda essa questão de povos diferentes que habitaram historicamente a Península Italiana, moldou os próprios hábitos alimentares regionais. A culinária que nós temos ao norte não é a culinária que nós temos ao sul, a culinária que nós temos na região ali da Campania não é a mesma que a gente tem na região da Puglia, e assim vai, né? A região que nós temos lá no Vêneto, na Friulia, Giulia Veneza, e a própria unificação tardia política refletiu uma identidade culinária descentralizada, né? Então, e cada região ela preserva receitas, ingredientes e modos de preparo próprios. E faz muito sentido isso, até por tudo que a gente falou da própria questão geográfica. Um exemplo disso daí, né? Uma polêmica, não é uma polêmica, né? Uma divergência que se tem muito no papo, no papo corriqueiro, assim, né? Não é um papo técnico, né? A questão, o macarrão. Macarrão vai ovo ou não vai ovo? A verdade é que depende, porque o grão duro ele não precisa de ovo, porque ele dá uma boa liga. Então, só que o grão duro ele só persevera, ele só consegue ser produzido de maneira significativa no sul pelas questões geográficas. Agora no norte não, no norte o que vai bem é o grão tênero, né? O grão macio. E aí a farinha feita do grão macio, ela não tem uma boa liga com a água. Então passou a se usar o ovo, até porque o ovo na época a região norte era mais desenvolvida e tudo mais, e aí passou a se usar o ovo para dar liga na massa. Então mostra um pouco disso que nós estamos falando, né? E o próprio marketing, né? O marketing moderno, ele ajudou a construir uma ideia de uma cozinha italiana homogeneizando essa diversidade, né? Então se pegou a culinária italiana, que é extremamente regional, e se tentou consolidar, construir uma culinária italiana, né? E tem uma pessoa, né, historicamente falando, na Itália, que se atribui uma grande significância, importância nesse processo, que é Pellegrino Artusi, que ele fez um trabalho, né, através de correspondência com donas de casa do país inteiro e tudo mais, de mandar receita, juntar essas receitas, né, fazer um compilado e publicar na forma de livro, né, que é o livro A Ciência na Cozinha e a Arte de Comer Bem. E ele é um livro que, através das edições, ele foi se consolidando, ele foi se construindo, porque daí publicava uma receita, daí alguém mandava uma carta para ele falando, ó, essa receita na verdade é desse jeito e tal, daí ia fazendo os ajustes. Então foi um livro que ele foi evoluindo ao longo do tempo, juntando as informações e tudo mais, né?
como eu disse, né, é uma obra que ela é considerada um marco na tentativa de unificar e sistematizar a culinária italiana, em um momento que o país ainda era recém-unificado, e a gente entende o porquê, né? Se nós analisarmos do ponto de vista cultural, faz sentido, porque por mais que a península italiana seja historicamente carregada de história, tem vários povos envolvidos ao longo da sua história, mas enquanto Itália, enquanto nação, ela não tinha uma cultura própria, então sempre se buscam ferramentas, formas de se consolidar essa cultura, de se construir essa cultura identitária de alguma forma. E uma das formas que se buscou na Itália é exatamente essa questão através da culinária italiana, né? E o livro ele teve muita penetração, digamos assim, né? Muita interação e penetração, principalmente no que diz respeito aí à burguesia emergente. De certa forma, fica fácil da gente entender o porquê, né? Porque a burguesia, o pessoal mais abastado, eles tinham recursos, eles tinham acesso à alimentação. Então, eles podiam ter uma variedade maior alimentar. Em contrapartida, as pessoas de baixa renda, que na época da consolidação, né, da unificação da Itália, era muito grande, né? Tanto é que o próprio governo italiano junto com a igreja, fez campanhas incentivando, praticamente impelindo o povo italiano a migrar, né? Porque não tinha condição de dar suporte à população, né? Tanto que tem cartazes da época e conversas da época e tal, que se falavam até que os italianos, quando chegassem aqui no Brasil, que eles iam ganhar tanto dinheiro, iam se dar tão bem que eles iam chegar a ter enxada de ouro, né? Pá de ouro. E ajudou a formar uma identidade, mas voltando ao livro propriamente dito, ele ajudou a formar uma identidade alimentar nacional, ao mesmo tempo em que se consagrou práticas regionais dentro de uma narrativa italiana. E a obra ela dialoga com o tema central das Mentiras da Nona, né? A construção da tradição alimentar como um processo cultural histórico, né? Claro que de uma forma diferente. O próprio autor do Mentiras da Nona ele critica a obra de Pellegrino Artusi, o próprio Pellegrino Artusi a respeito, né? Mas dialoga. E aí, fazendo esse preâmbulo, né, fazendo essa introdução, a gente chega no livro, principalmente no livro propriamente dito, né, pegar os principais pontos a respeito. Quanto às ideias centrais, né, se nós pegarmos a abordagem propriamente dita do livro, o autor ele apresenta uma abordagem provocativa, de forma descontraída, de forma leve, de certa forma, né? Tanto que ele mesmo fala no livro, se a gente pega lá as partes iniciais e finais do livro, que a gente nunca lê, né? Ele mesmo fala que ele usa argumentos, usa dados técnicos, científicos e não técnicos científicos, né? Então, ele vai caminhando, tanto que ele fala assim, ó, para quem confia em mim, tem essa bibliografia. Para quem não confia em mim, tem essa bibliografia, né? E aí, quando a gente olha a própria bibliografia, a gente já sente essa preocupação, essa diferença a respeito disso, né? E ele tem uma abordagem provocativa sobre a construção da culinária italiana, desafiando a visão romântica e tradicional que associa pratos típicos a uma suposta autenticidade milenar, né? E essa é a abordagem dele, né? Se a gente pega do ponto de vista da tradição, ele fala que boa parte daquilo que chamamos de tradição italiana é uma construção moderna, reforçada por políticas culturais, por marketing
e, sobretudo, uma memória afetiva, né? Então, o livro ele usa o livro não, desculpa, a questão do marketing dos alimentos, ele se baseia, ele se pauta bastante em cima da questão da memória afetiva, né? E pegando conta da cozinha italiana, que, tal como ela é celebrada hoje no mundo, com seus pratos clássicos como carbonara, pizza napolitana e tiramisu, nem é tão antiga, nem tão pura quanto se acredita, né? Que a própria pizza napolitana, né, que se fala, a verdade é que não é algo exclusivo dos italianos você comer um disco de massa assado com recheio por cima, né? E talvez pela questão, talvez não, provavelmente pela questão gregária, da questão da confraternização, de se reunir ali dentro das suas colônias depois através, principalmente o povo italiano que foi para as Américas, de forma geral, em especial a América do Norte, que acabou se popularizando, se identificando como um produto tipicamente, tradicionalmente italiano, né? E que o próprio surgimento dos pratos também, muitos desses pratos surgiram no século XX, muitas vezes fora da própria Itália, e foram padronizados e promovidos como símbolos nacionais por motivos políticos, comerciais, identitários, né? E falando dos tópicos principais que o livro aborda, né? Que a Itália foi unificada apenas no século XIX, como a gente disse, isso se reflete diretamente na sua cultura alimentar. E por que disso, né? Voltando a essa questão histórica da Itália, né? A questão regional é muito forte. Se nós pegarmos a própria evolução do mapa da Itália ao longo dos séculos, a gente vê que tem uma forte identidade da questão dos reinos, da cultura local, da identidade local, e isso entra claramente a, a cultura alimentar também, né? Então, as próprias receitas, elas são fortemente regionais, muitas vezes com versões contraditórias ou exclusivas de cada área, né? Um próprio exemplo disso, né? No curso aí que nós fizemos em Parma, a Chiara, que acompanhou a gente, ela comentou que ela falou, se você não comeu pesto genovês, você não comeu pesto de verdade. Então, assim, o único pesto que é verdadeiro é o pesto de Gênova, né? Então, isso já dá já mostra para a gente essa questão, né? E nesse ponto, inclusive, o autor ele critica Artusi, né? Ele fala que Artusi mesmo ele não tinha ligação, pretensão e conhecimento nenhum da parte técnica, da parte de gastronomia, da parte de culinária, nem nada do tipo, né? Ele até fala que Artusi, na verdade, ele tinha uma pretensão muito mais de consolidar, porque por muito tempo a culinária, na época da Idade Média, Idade Moderna, aquela época onde a Itália era o centro comercial, econômico da Europa e tudo mais, e naturalmente ela também passa a ser uma referência cultural, né? Como hoje, tudo bem que hoje está mudando um pouco, né? Mas por muito tempo a Inglaterra também foi, por muito tempo os Estados Unidos também foi, falando de história recente, né? De referência cultural e tudo mais, né? Ainda é, e com a Itália não foi diferente. Com a derrocada, conforme a Itália foi perdendo seu status de protagonista da parte econômica, da parte política na Europa, no mundo e tudo mais, ela foi perdendo esse status principalmente para a França. Só que qual que é a diferença principal que ele fala aí sobre os dois, né? Que a França, ela pautou toda a sua cultura, a sua história gastronômica em cima de dados técnicos, de substratos técnicos, ela foi construída pautada em cima de argumentos técnicos, né? Enquanto a italiana foi uma coisa completamente empírica, né? Ele até comenta o seguinte, né? Que as próprias especiarias que a gente mesmo aprende ao longo da nossa vida profissional, acadêmica, enfim, que as especiarias, o principal motivo delas, elas eram utilizadas para mascarar
o sabor, os aspectos ali, né, os sinais de deterioração dos alimentos, e ele fala exatamente o contrário, ele fala que não, que isso, na verdade, era secundário, que o principal motivo era status, que as especiarias era algo muito caro, era algo que vinha de longe, então não era qualquer pessoa que tinha acesso às especiarias. Logo, as pessoas faziam questão, quanto mais abastadas, elas faziam questão de ter em abundância as especiarias nos alimentos, né? E ele trabalha assim, ele critica muito, ele faz uma apresentação, uma discussão em cima desses pontos em relação ao Artusi, e que, inclusive, um dos interesses do Artusi, na verdade, nessa época de consolidação da Itália enquanto nação, na sua unificação, que os próprios políticos da época eles colocaram a Itália na função de primário produtor e exportador, né? Então, de exportação de commodities e tudo mais, né? Então, que a ideia dele, na verdade, é exatamente a França tinha tomado a frente nesse sentido, retomar, entre aspas, bater de frente com a França nesse sentido, né? E ele fala, né, que a noção, retoma mais uma vez, a noção de uma culinária italiana coesa é uma construção Você recente, precisa né? me dar ou você já botou na. E até dar alguns exemplos, né? Então, ó, o carbonara, que não existem registros não existem registros do carbonara antes dos anos 1950, que possivelmente foi influenciado por ingredientes americanos da Segunda Guerra. E é fácil entender por quê, né? Bacon e ovos era algo que era natural da cultura americana, né? O café da manhã da cultura gastronômica americana não faz parte da cultura italiana até hoje, né? Você só acha no café da manhã para comer essas coisas em hotel, que daí por conta dos turistas e tudo mais, né? E que acredita-se que provavelmente foi aquela coisa de é o que tinha no kit das tropas, né, dos soldados, e que se utilizou, se juntou ali para compor e fazer uma refeição. O próprio molho Alfredo, que se fala aí sobre também, que se fala que é algo é romano, enfim, tudo mais, que é uma invenção americana, né, que foi trazida de volta aí pelos italianos no retorno, né, que daí os italianos nessa questão da migração, da diáspora, e principalmente em direção à América do Norte e América do Sul, mas nesse sentido muito mais a América do Norte, que houve aí uma junção das informações ali, das pessoas, de conhecimento, foram se desenvolvendo até pela melhoria das condições econômicos, sociais dessas pessoas ao chegar nesse novo local, nesse novo país, e que foram se desenvolvendo novas receitas, e esses italianos, ao voltar para a Itália, eles levaram essas culturas, né? E tanto que pelos próprios italianos eles eram chamados de americanos, né? O Parmigiano Reggiano, que talvez seja um dos carro-chefe, um dos consagrados produtos italianos, né? De identidade e tudo mais. A verdade, ele diz que aí que o Parmigiano Reggiano de hoje ele tem muito mais do Parmesan cheese, que é produzido tipicamente na região de Wisconsin, nos Estados Unidos, que de Parmigiano Reggiano. Por quê? Em séculos anteriores, se tinha um padrão racial de bovinos na região ali de Parma, e que isso daí varia um pouco, né? Então, isso daí é um princípio básico, né? Quando a gente tem animais produtores de leite, quanto maior o volume de leite produzido, mais diluído ficam os sólidos, as gorduras, as proteínas e por aí vai, né? No caso, as raças que eram típicas da região, elas produziam um volume menor de leite. Então, o leite tinha uma maior quantidade de gordura, de sólidos no leite, e que o próprio queijo parmesão era um queijo menor pelo volume de leite,
e também um queijo mais gorduroso, mais macio, com um sabor mais suave, que só que em um dado momento começou a se ter problemas sanitários do rebanho local, né, da região, e o próprio queijo parmesão, ele sumiu do mapa, de certa forma, por mais de 150 anos. E ele foi resgatado somente depois, quando começaram, exatamente por questão de produtividade, começaram a se introduzir a raça holandesa, que é uma raça que ela tem um volume de produção de leite maior e que exatamente por isso tem mais produtividade, só que exatamente por isso tem uma menor quantidade de leite. E que o Parmesan Cheese, produzido no Wisconsin, tudo indica, a teoria mais provável é que essa colônia italiana migrou, e inclusive foi para o Wisconsin, e algum italiano que sabia produzir esse queijo, ele adaptou a produção lá, né? Então, essa questão desse queijo um pouco mais duro, um pouco mais sólido, com um sabor mais acentuado e tudo mais, com formas maiores, que daí tem muito mais a ver com esse Parmesan Cheese do que com o Parmigiano Reggiano original, né? Que o próprio DOP do produto é recente, né? A pizza napolitana, que é um sucesso nos Estados Unidos antes da Itália, e tem muito a ver com isso. Se a gente parar e analisar, não só a pizza napolitana, mas muito da culinária italiana, provavelmente eles só conheceram ao migrar aqui para o país, para outros países, né? Para o Brasil, Estados Unidos e Argentina, Uruguai e por aí vai, né? Porque eram todos em reino, não tinha essa migração tão grande, facilidade de deslocamento como tem hoje, né? Então, a miscigenação, a mistura cultural não era tão possível assim, né? E o próprio tiramisu, que ele foi, que é uma, talvez seja a sobremesa mais clássica italiana, da cultura italiana, conceituada e tudo mais, que ele é uma invenção dos anos 60, 1960, 1970, né? E aí a gente chega na parte do marketing propriamente dita, né? Que daí ele fala que a construção da identidade, que a culinária italiana se tornou uma das marcas culturais mais reconhecidas globalmente. E é verdade, né? Se nós pegarmos talvez os dois primeiros pontos dois, três primeiros pontos que a gente lembra quando pensa em Itália, as pessoas em geral, é a questão das belezas naturais, a questão histórico-cultural e a gastronomia italiana, né? E o Grande, ele mostra como o marketing de empresas, do turismo e do Estado ajudou a transformar os alimentos em emblemas nacionais, né? E de que forma faz isso? Eles utilizam muito do marketing afetivo ou emocional, de exatamente resgatar aquela coisa da infância, a coisa da avó, da nona, né? E por aí vai, né? Então a nona, até por isso do nome do livro ser As Mentiras da Nona, porque a nona ela é uma figura central no discurso cultural italiano, né? Um símbolo afetivo que legitima tradições inventadas, né? Então, a memória da infância, os sabores do passado, o vínculo familiar, eles são ingredientes usados para reforçar narrativas convenientes, ainda que distorcidas, né? E a distorção, ela pode ou não ser proposital, né? Porque se nós pegarmos pela nossa própria memória, muita memória que a gente tem de tempos anteriores da nossa vida, elas são distorcidas, porque a gente não lembra dos detalhes do contexto propriamente dito e por aí vai, né? E o papel do marketing da indústria nesse sentido é que o autor ele mostra como a indústria alimentícia italiana, o turismo gastronômico e as políticas de rotulagem de origem ajudaram a embalar essa ideia de autenticidade alimentar. Então, dessa forma, se consolidou aí um imaginário de tradição que serve a fins econômicos, embora esses selos muitas vezes ignorem as complexas origens regionais e variações locais, né? Então, ele dá alguns exemplos no próprio livro, né? Essa questão, porque né, qual que é a diferença entre os selos? Né? O DOP é aquele que a produção é integral na área de origem. Então,
todos os pontos, todos os ingredientes, os insumos daquele produto é feito naquela região. Então, o produto DOP é isso. O IGP, uma das etapas deve ser no local. Então, insumos, parte do processo pode ser em outra área, mas uma das etapas tem que ser nesse local. E o DOC, G, são selos para vinho por região e qualidade, né? Então, são formas que se utilizou para isso, e ele até comenta, né? Se ele pega o caso do próprio presunto, né? Hoje nós temos aí aproximadamente 10 tipos de presunto diferente na Itália. E se você pega o histórico deles, a história, a construção da história é muito similar. Então, é de um passado distante, um é de origem dos celtas, outro é de origem de Roma, não sei o quê. Sempre segue um roteiro, um storytelling muito parecido, sabe? Ah, porque um povo anterior nosso tinha esse costume e tudo mais, e que daí, só que se você pega o conteúdo, é muito similar na descrição de basicamente todos, né? Então, dessa forma, ele vai mostrando isso, né? E trazendo esses pontos, né? E a gente chega na parte das reflexões, de forma geral, sobre o livro, né? E aí, se a gente pega o primeiro de todos, né? Que talvez seja o mais polêmico, seria Alberto Grande um traditore della pátria? Um traidor da pátria, da Itália, né? Porque muitos na Itália estão enxergando ele dessa forma, né? Porque enxergam como um ataque direto a tudo que a Itália representa, construiu, e principalmente que se identifica, não só se identifica, mas se orgulha, né? E aí tem outro que fala, pô, mas então se eu pegar, se tudo que ele está falando é verdade, então a minha vida, o meu paladar que eu construí, então é uma farsa, então tudo que foi feito ao longo do tempo aí, então tudo é uma mentira? Não sei, né? São pontos a se refletir, né? Então, se a gente pega e fazer uma leitura crítica a respeito do livro, né? Primeiro que entendo da seguinte forma, né? O autor, ele instiga, né? Não é questão de ser verdade ou mentira, mas é uma narrativa, ele traz um ponto de vista, até porque ele mesmo fala, ele falou, eu sou um historiador, eu trabalho na faculdade de economia e por aí vai e tal, mas eu não sou um técnico da área, né? Então, até a própria abordagem que ele toma, para quem confia em mim, essa é a referência, né? Então, são referências menos técnicas, e para quem não confia, muito mais referências e mais técnicas também, né? Mas, de qualquer forma, é uma narrativa, né? E por que disso, né? Que se nós levarmos em conta, né, a comida, ela é uma cultura viva, né? Ela evolui, então talvez seja necessariamente refletir com consciência da seguinte forma, né? Talvez um ponto que seja interessante a gente dissociar, se é que é possível nós fazermos dessa forma, é a gente dissociar a questão do marketing propriamente dito, né, da questão cultural propriamente dita, né? Então, e por que eu falo dessa forma? Por toda essa questão de identidade cultural, né? Então, um exemplo, né? Uma vez tinha felicidade, eu vi, estava no sul da Itália, daí eu vi para ela e falei, pô, não consegui achar polenta ainda. Para mim foi essa, você não vai achar mesmo, porque a polenta é do norte. Né? Então, inclusive, isso tem a ver com a própria história da Itália, né? O que motivou muito a questão da diáspora, da migração, né? A população, de forma geral, não tinha uma alimentação de boa qualidade, com variedade e tudo mais. Isso é algo relativamente recente na história do mundo, inclusive, né? Se nós pararmos pensarmos, né? Tanto que na época que houve a migração, era muito comum a população ter a doença chamada de pelagra, que era por conta de alimentação de baixo teor nutricional, né? De baixa qualidade, variedade nutricional, né? E eu falo dessa forma exatamente por isso, porque talvez aí, porque ainda é uma identidade, né? Então,
muita é a culinária do norte com a culinária do sul, eles não se conhecem, é muito regional, então cada cidade, cada região, então, por mais que as regiões que a gente conhece hoje, então, que a gente conhece não, né, que a Itália é dividida politicamente, né, então, Basilicata, Campania, Apulia e tudo mais, seja recente, não é nem relativamente, é recente, porque é coisa de por volta de 50 anos, desde a década de 70, mais ou menos, e por aí vai, né? Mas a questão de identidade cultural, não, né? Então, a culinária, cada região, cada cidade tem a sua própria culinária, né? Então, dificilmente, se você está mais para o interior, você vai achar uma culinária voltada para frutos do mar. Então, se você está no litoral, tudo vai ser com frutos do mar. O canole, que fala tanto, é comum, é tradicional da região de Nápoles, da região do sul. Né? O próprio exemplo da amiga minha que mora na região de Bolonha, comentei com ela do pasticciotto, que é um bolinho que é típico da região de Lecce, que é no sul, na Puglia, e ela nunca tinha visto no norte. Ela falou, fui procurar por aqui e acharam que eu era louco, porque as pessoas não faziam ideia do que eu estava falando, né? Enquanto, por outro lado, tem a questão do marketing que foi construindo em cima disso, né? E a questão, né, de ser tradição ou invenção, né? Que toda culinária é uma construção cultural, e toda culinária, não é a italiana, qualquer culinária é uma construção cultural, né? A memória afetiva, ela valoriza o passado, mas pode mascarar a realidade. Então, a gente olha muito, romantiza, de certa forma, essa questão do passado, mas não olha a verdade propriamente dita, né? Hoje, se a gente pegar, acabei de comentar sobre a polenta mesmo. Hoje a gente tem um olhar extremamente afetivo com a polenta, né? Fala, nossa, a polenta, assim, né? Agora tá ficando frio, pelo menos aqui no Brasil, né? Tá ficando frio, então polenta é bom, tem toda uma questão, uma bagagem afetiva envolvendo ela, né? Mas, historicamente falando, polenta é uma comida de gente pobre, né? Da população pobre, né? Tanto que tinha o problema da pelagra. E o marketing, ele transforma a identidade em produto. E a gente não precisa ir muito longe, não precisa ir para a Itália. É só olhar aqui no Brasil também quantos produtos que se transformaram em identidade, que passaram a fazer parte da nossa rotina, se identificar e por aí vai, né? E o livro, ele nos convida a repensar o que nós chamamos de autêntico, né? E até mesmo assim, eu botei esse exemplo, né? Eu achei interessante, peguei esse mapa da Itália e esses pontos vermelhos, assim, pensando na minha família, né? Porque meus dois lados da família são de origem italiana. E até para mim, ler esse livro foi um pouco indigesto por isso, né? Várias porradas no fígado do que eu cresci aprendendo, ouvindo e tudo mais, né? E, assim, beleza, a cultura, a culinária é italiana, mas de qual Itália? Porque pegar o exemplo aqui, né? Isso daí é só... Desculpa. A origem da minha família que eu sei, né? Então, ó, parte da família de Galípoli, que é no extremo sul, outra parte de Castellabate, perto de Nápoles, outra parte é lá de cima, perto de Veneza, Treviso, enfim. Então, assim, qual a origem? Então, provavelmente, para não falar com certeza, muito da culinária eles acabaram conhecendo aqui quando entraram em contato da culinária, da cultura de forma geral. Como o próprio livro fala, né? Então, a probabilidade é que a maior parte dos italianos veio comer uma pizza pela primeira vez fora da Itália, nessa época. Por mais que seja um produto dito como tipicamente italiano, né? E aí, se a gente pegar, né, fazer um paralelo com o Brasil, né, para mostrar, falar, porque fica aparecendo negócio, que é um ataque, que é querer surfar uma onda em cima de algo, que é aquela coisa de atacar algo que é muito consolidado para querer se destacar, né? Não estou falando que é ou que não é, né? Só trazendo reflexões, né? Se a gente pensar no Brasil, nossa culinária, ela também tem diversidade alimentar regional, variações locais ricas e menos padronizadas, né?
Quantas tradições a gente não tem reinventadas, né? A própria feijoada. Historicamente falando, feijoada era a comida dos escravos, né? Hoje em dia a gente tem a feijoada light e a feijoada tradicional, né? Então, olha o nível de gourmet. Inclusive, a gente conseguiu gourmetizar a feijoada, né? O açaí, pessoal do Pará acha uma heresia, fica maluco de pensar que a gente toma açaí como se fosse sorvete, né? O açaí vai aqui no sul, sudeste, vai granola, vai leite em pó, vai guaraná, vai um monte de coisa, né? Vai creme de morango batido, enfim. E para eles açaí é componente da alimentação, é comida salgada, né? Então eles fazem peixe com açaí e por aí vai, né? E assim vai. E assim, né? O fim das contas é que com tudo isso quem se importa, né? O importante, no fim das contas, a gente acabar. Eu coloquei dessa forma aí, porque às vezes a gente fica muito preocupado na questão de querer achar identidade, se é verdade ou não e tudo mais. E a gente esquece de aproveitar, a gente fica muito preocupado com teorias conspiratórias, digamos assim, e esquece de aproveitar. Então, no fim das contas, se é pertinente ou não, continue comendo aí o seu canole, como eu estava fazendo nessa foto, saudade disso, né? E é importante. E por isso até que eu propus, né, essa linha de raciocínio, né, de a gente tentar, de certa forma, dissociar o marketing, porque o marketing ele vai fazer isso com tudo, porque a função uma das funções do marketing é essa, é buscar formas de maximizar lucro, então diminuir custos e aumentar a produtividade, aumentar a margem de lucro, é fazer com que o produto seja mais consumido, é trazer modificações e por aí vai, né? E o marketing, ele sempre se alimenta desse tipo de coisa, ele vai buscar uma das principais fontes, em especial quando a gente fala de alimentos, é buscar essa referência emocional. E a gente não precisa falar comida italiana, só ver os comerciais de alimentos de forma geral que a gente tem, né? Se a gente pensar em Brasil, até hoje, talvez, as duas propagandas de alimentos que mais que mais lembram para a gente que tem uma questão afetiva seja do Danoninho que vale um bifinho, porque por décadas isso daí se propagou, eram diversas formas diferentes, então vinha até disquinho LP, junto quando você comprava uma bandeja assim de Danone para ouvir no LP, com a musiquinha, tinha um monte de joguinho que vinha junto, e por aí vai, e dos bichinhos da Parmalat, né? E os bichinhos da Parmalat teve um apelo afetivo tão grande, tão absurdo, que deu um boom em todos os produtos Parmalat, não só no leite, a ponto de que 10 anos depois eles usaram as mesmas crianças para repetir o comercial para mostrar o quanto que os produtos Parmalat eles traziam benefícios para a saúde das pessoas, em especial as crianças naquele caso, né? A gente não precisa entrar no ponto de toda a polêmica que teve depois envolvendo a Parmalat, né? Mas, enfim, estamos falando do marketing, né? E, por fim, aí eu agradeço a atenção aí, a oportunidade de trazer esse bate-papo, trazer essas reflexões. Confesso que eu não trouxe todas as reflexões, porque eu ainda estou ruminando o livro, né? Porque, o que eu falei, é muita pancada para pensar e tudo mais. E agradeço aí e passo a palavra agora para a Juliana. Vamos lá. André, obrigada. Se você puder descompartilhar para a gente se ver. Todo mundo se vê. Pronto, obrigada. Bom, vamos lá. Eu vou só agradecer, obrigada. Achei que foi assim, aprendi, né? Bastante coisa junto com você. Mas eu queria só retomar uma coisa. Não vamos confundir marketing com publicidade. Marketing é vender mais. Então, a gente trabalha muito com essa questão da publicidade. E a publicidade também, como a criação, né, de produtos e colocar esse produto na prateleira, ela vai muito das oportunidades. E aí, né, puxando aí,
Tostines é fresquinho porque vem demais, não lembro qual que era, é fresquinho, sei lá, não lembro desse jogo de palavras, mas fica aquela coisa assim. Então, é a sociedade que dá essas oportunidades ou é o mercado que oferece as oportunidades? Eu acho que é a sociedade que oferece oportunidade para quem joga o jogo do mercado. E aí eu só queria retomar isso, para a gente buscar mesmo falar publicidade, porque o marketing é uma coisa muito mais complexa, né? A publicidade ela vai mais nesse final do processo de uma maneira mais simples, né? E jogando muito nesse emocional. Eu ia brincar aqui, né? E falar assim, então, agora vamos todos digerir o livro, comendo canole e acreditando que o nosso canole é o certo. Porque é essa tendência que a gente tem, né? O nosso arroz é o certo, o nosso feijão é o certo, a nossa comida é a certa. E coisas depois eu também gostaria, né, dos historiadores que estão aqui, outras pessoas, de entender algumas coisas que eu acho que fica claro que é isso que eu falei. Será que é a publicidade e, e, e marketing que aproveitam da sociedade? E será que essa publicidade ela envolve tanto a gente no emocional? Porque apesar de querermos ser seres racionais, nós somos 95%, às vezes 99%, 100% emocionais, porque acho que muito que foi falado nisso e maneiras de pensar vão muito no emocional. A minha nona, a minha comida, o meu canole. E aí quando fala, né, quando fala do tiramisu, aí eu falo, não, realmente foi uma invenção. Eu cresci numa família italiana e não tinha nunca ouvido falar em tiramisu. E de onde vem isso, né? E aí ia falar também, vou continuando aqui, vou abrir para vocês, vou tentar acelerar. E viva o estômago do brasileiro, né? Para comer esse açaí até com leitinho, pelo amor de Deus, já foi difícil digerir tudo isso. Aí eu ia falar assim, né? Essa coisa, o que é tradicional, o que é moderno? Porque esses países né, dessa região mediterrânea, eles têm uma história tão antiga, não que os outros não tenham, mas é uma história que a gente conhece, uma história que foi escrita e que foi contada, né? Não que os outros lugares não tenham, China tem também muita coisa antiga, mas o que é esse moderno? O que é esse tradicional que o Grande fala? Né? Porque de quando isso é tradicional? Porque realmente, se for há um certo ano, já vou, Mônica, guarda aí. É, realmente isso não existia mesmo. Itália não existia. Itália nem nunca existiu. Como França nem nunca existiu. Como essa Europa nem nunca existiu. Né? E aí eu fico imaginando, será que daqui a 100 anos a gente vai falar o vinho de Bordeaux é europeu? Não, não é. Era de uma região que estava dentro da França e que virou dentro da Europa. Então, acho que também a gente tem essa noção, e eu fico me perguntando aqui, né? E que não é só o italiano, nem a comida italiana que saiu da Itália e foi para o mundo, mas a gente também. Quantas vezes eu ouço falar que farofa é brasileira? Opa, talvez seja de uma região do Brasil. Comer o feijão com toucinho não é brasileiro, talvez seja de uma região. Então, essa história que eu gostaria, Mônica e os outros que trabalham um pouco mais com esse conhecimento, né, é, social, público, histórico, essa coisa da gente querer pegar essa identidade nossa e colocar ela dentro de um não limite, né? Então, assim, às vezes eu ouço alunos falando assim, mas no Brasil todo hospital tem o leite cru. Não existe isso, tá? Só estou jogando aqui. Como assim? Como é que você pode falar de 200 e tralalá milhões de pessoas e não sei quantos hospitais, né? Então, isso é uma outra coisa que acho que a gente extrapola sempre. O que que é? E aí, quando você foi falando assim, essa necessidade de ser tudo igual, tudo uniforme, aí quando você fala da Itália do Norte, da Itália do Sul, também existe essa diferenciação da França do Sul e a França do Norte, a França do creme de leite e da batata e a França do azeite e dos legumes. Então, também não é uma questão italiana. Eu acho que pelas nossas origens e pelo que a Itália representou na história do Sul, Sudeste do Brasil, a gente abraça isso cheio de emoção. Como você falou também, nem sei se eu quero ler esse livro, vou ficar chateada, ele vai trair minha nona. A região. Aí eu também queria só lembrar aqui que é interessante isso que não é só do italiano, o italiano é um pouco mais radical, mas se a gente passear pelos países europeus,
é isso se come aqui, isto é daqui. Paris não tem tradição, Paris só tem o champignonzinho de Paris. Paris é uma cidade sem identidade culinária para os franceses, né? E é interessante como você falou da Chiara, né? Chiara, a tutora da nossa visita em Parma, Chiara não me deixa respirar. Se eu comer alguma coisa na região de Parma, que não for de Parma, ela quase me mata, porque eles têm este apego, né? Não se come ragu fora de Bolonha, é só em Bolonha, né? Carne de cavalo é em Parma. Então, eles têm eu acho que eu diria que pode para a gente ser uma chatice, mas é uma proteção, talvez emocional e dessa história, desses valores. Quando você fala do, né, AOP, DOP, IGP, e aí eu queria só pontuar que tudo isso, de uma certa maneira, foi criado, não sei propositalmente, mas Paula pode falar disso, que trabalha muito com a questão do patrimônio alimentar, isso de que, se você olhar pelo lado de marketing, mercado, é uma proteção econômica. Se você olha por uma questão de população, de território, é uma proteção patrimonial. Se você pensa numa geopolítica, é uma maneira de proteger politicamente e geograficamente. E aí eu digo que o grande veio incomodar tudo isso, né? Ele incomoda, porque, puxa, como que o parmesão não vai ser de Parma, do consórcio de Parma, né? Então, acho que aí, e aí eu digo que ele possa ter incomodado muito, inclusive porque, não sei se vocês estão seguindo, a guerra do Nutri-Score. A Itália, ela é terminantemente contra, porque ela entende que quando um azeite é classificado em E, ela vai perder essa aura de alimentos de boas qualidades. E quando a gente calcula os alimentos italianos Nutri-Score, são os que têm melhores notas. Né? Então, assim, muito onde a gente vai. Aí, comida é cultura viva. Eu queria depois, então, Mônica, Paula, vocês que trabalham mais nesse sentido, que cultura é essa? Né? Que cultura viva é essa? Porque será que é? Eu não sei, né? Eu acho que às vezes a gente puxa muito para isso, ainda mais hoje em dia, porque cultura viva, eu vejo que no Brasil a gente tem assim, né, uma absorção fácil de um exemplo americano. E que aí vamos. E acho que muita coisa que vem da Itália para a gente passa primeiro lá por cima e desce para baixo. Estou provocando vocês, tá? É uma construção também, isso eu gostaria que vocês também comentassem, até você também, André, todo mundo, eu vou criar essa polêmica. Culinária é construção? Também não sei, tenho uma dúvida, como é que se constrói isso? É uma construção? Como é que é? Desde quando isso é construído? Porque se a gente imaginar lá longe, as pessoas comiam o que tinham na mão. E acredito que se hoje a gente tem a mussarela, né, queijo tipo mussarela no Brasil, é porque os italianos que foram para aí, como qualquer pessoa que sai do seu país, ela tem dificuldade de se aculturar. E ela quer comer aquilo que ela está acostumada, por questões emocionais e fisiológicas e física, né? A criança, desde pequena, ela desenvolve seu paladar. Então, quando eu emigro com 20 anos, 17 naquela época, eu já era adulto, já tinha um paladar construído e eu gostaria de comer igual. Memória afetiva, concordo, mas assim, temos que trabalhar isso, né? Hoje em dia eu pergunto, que papel tem essa nona na Itália de hoje? Né? Que papel que ela tem? Ela mudou. Finalizar com isso, né? As verdades que eu aprendi. Eu acho que tudo isso que ele fala e que a gente sempre tem, as verdades que eu aprendi. E como eu comento, como aprender é doloroso, porque a gente precisa desaprender que não é tão assim, né? O bolinho que vira sozinho da minha avó, ele não é bolinho que vira sozinho, eu descobri na Itália. Ai, que triste, eu não queria. Roubaram o bolinho que vira sozinho da minha avó, né? E o Monteiro Lobato quis roubar com o bolinho de chuva. Então, só para jogar assim que o quanto isso tudo é complexo e por quê? Fica a minha pergunta. Por que a gente tem uma natureza e um mundo, e a gente está num planeta tão lindo pela essa complexidade, por que essa necessidade de simplificar e passar uma régua, né? Talvez por questão de mercado. Vamos lá, Mônica, obrigada por terem me ouvido.
André, vou chamar a Mônica, eu vi que ela está ansiosa lá, depois eu abro para você me. Não, não, eu estava tentando achar onde que eu ia levantar a mãozinha e levantei. Eu não Ah, estou então tá. Então ansiosa. o André pode me rebater, aí depois eu faço para Você você? sabe que eu sou totalmente analógica, então eu me atrapalho toda. E eu falei, bom, não vou interrompê-la. Não, então eu vou deixar o André e aí depois a gente passa para você. André, vamos lá, quer me rebater aí das minhas coisas, Eu acho que, na das verdade, provocações? não tem muito o que rebater, né? Acho que são tudo reflexões, porque é algo que não é tão palpável e cartesiano assim, né? São coisas que ficam muito abstratas, porque envolve questão de cultura, envolve questão de história e tudo mais, né? De identidade, de como a pessoa não só enxerga, mas como ela sente tudo isso, né? Então, a própria questão é o que você comentou, falou, pô, comer um exemplo comigo, né? Que nem aqui ela falou com você. Eu comentei com o marido da minha amiga, que é italiano, que eu tinha comido um sanduíche com presunto parma e colocado queijo brie. Ele quase surtou. Ele falou: como? Com mais de 100 queijos na Itália, você me pega um queijo francês, né? Então, assim, A é. guerra do AOP é França e Itália, André. Você entrou na guerra. Não, exatamente. No Brasil é muito comum, né? Esse sanduíche de Parma com brie. Exato, exato, exatamente pelo contraste, né? E a própria questão da construção da cultura culinária, digamos assim, tudo mais, eu acho que tudo depende da conotação que a gente tem, né? Que a gente leva. Porque, realmente, assim, se a gente pensar, se a gente pegar de forma pontual, né, individualizado, talvez, na verdade, a gente não possa falar em construção, mas sim evolução, digamos assim, né? Assim como qualquer civilização, cultura, ela vai evoluindo ao longo do tempo, evoluindo no sentido de caminhar, né? Não significa que é melhor ou pior ao longo do tempo. Mas no caso da abordagem do livro, do ponto de vista do autor, inclusive com esse embate ideológico, digamos assim, que ele trava em um certo momento com o Artusi, ele fala de construção, exatamente porque aí sim a gente pode falar em construção, porque a tentativa foi fazer exatamente isso que você falou, foi de juntar tudo, passar a régua e falar, ó, a partir de hoje, essa é a culinária italiana. E não é assim, né? Isso daí acabou tendo muito isso. Esse livro ele fez muito mais sucesso num primeiro momento, pelo menos, fora da Itália, com a comunidade italiana em outros países, do que com a própria população italiana que estava ali na Itália, né? Até por uma questão de acessibilidade e tudo mais, então, até por aquela questão de manter a ligação e tudo mais, o italiano estava fora, ele buscava muito essa formas de manter o elo, né? Então, fez muito sucesso lá e isso pautou muito e foi tendo essa homogeneização. Então talvez a gente possa enxergar de forma que foi uma retroalimentação, né? Então, essa cultura italiana, ela impactou, influenciou a cultura italiana fora da pátria, e vice-versa, né? Então, o que foi, a partir dela se desenvolveu, se aprimorou, se buscou outros recursos e tudo mais, e voltou para a Itália e ajudou a aprimorar a culinária italiana enquanto culinária italiana, né? Particularmente, eu penso muito isso. Eu enxergo muito a Itália como a gente pode falar no país Itália, mas culturalmente falando, é muito difícil falarmos em Itália como país, né? Eu diria, como eu disse, né? Cada região, cada cidade é uma Itália própria, única. Quem dirá Brasil? Exato. Quem dirá Brasil? Mas eu acho que nesse ponto a Itália é mais acentuada que o Brasil, Sim, porque talvez assim, porque se a gente pensar, por mais que o Brasil seja um país continental, enorme e tudo mais, a nossa construção origem, ela foi unificada de certa forma, né? Nunca teve uma
segmentação e teve que reunificar. Foi pouca coisa, aconteceu, então, sei lá, anexar o Acre, né? Coisas desse tipo, né? O Uruguai, que era nosso, depois passou a ser. Agora, Itália, não. Itália foi literalmente você pegar reinos que existiam de fato e unificá-los. Tanto que até hoje é comum. Não sei se você chegou a reparar isso, Ju, mas você está lá, às vezes no cotidiano ali você vê, assim, está em um lugar, daí você vê soltar algum comentário, fala, ó, sei lá, está em Nápoles, para ele, fala, ó, só podia ser romano fazendo Sim, isso, aí eles são muito, né? Então, muito eles são bairristas. extremamente bairristas com ele. É um negócio. Eu acho que é assim, é um nível muito mais alto que o nosso, inclusive. Mas eu acho que, aí deixa a historiadora falar, talvez isso venha da, da questão que ela ficou nessa divisão de Idade Média, né, nos feudos durante muito tempo também. André, obrigada. Eu vou passar para a Mônica. Não, E eu ia só fazer uma brincadeira aqui, talvez de como a gente romantiza, né? Porque me tiraram barato uma vez na Itália, falando assim, que às vezes eles italianos viajam e vem alguém e fala: Você é italiano? Nossa, eu também sou, meu tataravô foi para o Brasil. E eles tiram barato da gente nisso. E a gente romantiza, a gente romantiza o vô, o bisavô, e quando a gente vê, nossa, foram no porão do navio, da minha época, não da sua, né? Dos meus avós, porão de navio, em situações que não era, né? Que a gente romantiza essa Europa, mas a Europa não é isso tudo também, né? É um país, é uma região do planeta habitada por seres humanos. Então, também tem coisas que não são tão lindas como a gente romantiza. Vou passar para a Mônica. Você, Mônica, vamos lá. Dia a todas as pessoas presentes, muito bom estar aqui com vocês. André, amei a sua exposição, agradeço muito. E assim, a amplitude que você nos trouxe, né, para a gente entender a conjuntura, outros autores, outras informações, gostei demais, demais, demais. Estou feliz de estar aqui e não estar te assistindo só depois que passou. Tem muita provocação da Ju e tem também na sua fala inteira. Eu teria para cada pedaço da sua fala alguma coisa a dizer e eu não vou fazer isso, senão termina aqui só eu falando. Então, eu vou ser o mais curta possível, o mais breve possível. Não sou historiadora, sou socióloga da alimentação. Não, é porque eu não tenho que fazer essa carinha, Ju, é que eu nunca trabalhei meus trabalhos. Todos têm história, todos, né? E ela já leu e sabe disso, e também trabalhei num doutorado, né? No pós-graduação da história. Então, eu trabalho com história, mas eu tenho que fazer jus, né? Que eu não sou historiadora, eu sou socióloga. E eu vim aqui hoje, na verdade, de uma maneira muito especial, porque eu conversei com a Ju, quando esse livro saiu, ele me incomodou demais. Me incomodou demais porque no Brasil, em 2009, foi defendida uma tese que eu passo aí para vocês e faço questão que vocês conheçam, da Janine Colasso, que infelizmente já nos deixou muito nova, com 50 e poucos anos. E a Janine escreveu um trabalho falando da construção da identidade culinária italiana em São Paulo. Ela já falava coisas que o Grande está apresentando para nós só agora. Infelizmente, como conversei com a Juliana, a nossa língua não é uma língua tão divulgada, tão lida, né? Não, ele não cita Janine, portanto, é muito provável que ele nunca tenha lido o trabalho dela, mas ela já tinha chegado a conclusões que ele está nos apresentando há muito tempo. Em 2009, a Janine já falava da questão da unificação tardia da Itália, do fato de que as culinárias que chegaram em São Paulo eram culinárias extremamente polarizadas, regionalizadas, como você mostrou muito bem, e que essa construção foi feita. Inclusive, ela também nos mostrava que os pratos que começaram a ser divulgados em São Paulo eram pratos de pessoas que não tinham recursos, que migraram esperando uma vida melhor. Então, a pizza era uma pizza extremamente simples, né?
as massas também, com poucos recursos, e as pessoas abriram praticamente garagens, cozinhas das suas casas para os conterrâneos, e isso foi crescendo, né? Então, a Jeanine já nos mostrava há muito tempo isso que ele mostra agora. E eu, de imediato, por ser amiga da Jeanine, por ter feito parte da banca da Jeanine, fiquei irritada com o livro e não quis ler, eu vou confessar, né? Eu precisei da ajuda de vocês, da Ju, em primeiro lugar, e do André, com essa brilhante exposição que ele fez aqui, para, sabe, tirar a guarda que eu tinha do livro. Eu acho que o grande problema, eu mandei aí para vocês o link do quadro que eu tenho na Rádio Universitária, que a Ju já participou comigo algumas vezes. Tem 3 quadros de janeiro que eu recomendo que vocês ouçam. São 30 minutos, 10 minutos cada quadro, da Jeanine falando sobre a tese dela e falando sobre isso que nós discutimos aqui hoje. Eu cheguei a pensar em pegar, anotar e falar para vocês, falei, não, isso vai demorar muito, quem tiver interesse, ouve os 3 quadros. Vocês vão, quando clicarem nesse link, vocês vão para o último quadro, então vocês têm que ir andando até janeiro para achar os 3 quadros da Jeanine. Então, assim, essa é uma primeira coisa que eu quis trazer, eu não podia deixar de trazer, porque eu acho que nós temos pesquisadoras, pesquisadores, fazendo, né, trabalhos maravilhosos e que, infelizmente, acabam não sendo tão conhecidos. E a segunda coisa que eu vou apontar é que o problema do livro do Grande não é o que ele discute, que é extremamente pertinente, né? Como eu disse, já tinha sido apontado antes pela Jeanine, em relação ao Brasil, e não aos Estados Unidos, mas o mecanismo que ele aponta é basicamente o mesmo. O problema do livro dele é que é a provocação, né? Se ele não tivesse provocado e falado que eram as mentiras da nona, se ele tivesse colocado um título mais comportado, as pessoas estariam ouvindo melhor o que ele tem a dizer, né? Mas eu acho que isso me sugeriu assim, a editora quis vender, né? Então, assim, isso inclusive foi uma das coisas que me afastou inicialmente da leitura desse livro, né? Quer dizer, a Jeanine já tinha mostrado isso sem estardalhaço, eu já tinha entendido essa história e agora vinha com esse estardalhaço todo de mentiras da nona, enfim. Eu acho que o problema dele é isso, que como você mostrou muito bem, pois é, ó, Italiano é diferente. denominação de origem inventada. É provocativo, mas menos, né? Porque o que acontece? Ele está mostrando, como o André nos apontou, é uma narrativa, ele está nos mostrando que a construção da culinária é um ato cultural, político, né? É preciso a gente repensar isso que a gente chama de tradição e de autêntico, isso é seríssimo, né? Então, eu acho que o título provocativo para vender e todo o estardalhaço que se fez em torno do livro para vender é que atrapalhou o livro, na verdade, né? Então, eu quero ver esse podcast, vou divulgar, eu não conhecia. É isso, porque realmente identidade culinária, cozinha inventada, Juliana, cozinha é inventada, entre aspas, dentro do contexto ali, cultural, geográfico, mas não é uma invenção desse tipo que a gente está falando. Agora, a identidade culinária, sim, inventada, sempre foi, né? A identidade culinária é uma construção, mas não é uma mentira. Ela é uma construção. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso, porque aqui no Brasil eu escrevi, não sei, né, assim, se você conhece meu trabalho, você é de uma outra área, eu escrevi Receita de Mineiridade, falando sobre a construção da cozinha mineira. E tem um pesquisador brasileiro, que é o Carlos Doria, que fica me provocando, polemizando diretamente comigo, falando que os mineiros são bons marqueteiros, que os mineiros pegaram a cozinha que era de outras áreas do país e transformaram em mineira porque eles são bons marqueteiros. Enfim, eu escrevi um texto na revista Ingesta, da USP,
onde eu falava isso. Eu pegava Mário de Andrade e pegava Hobsbawm, que é o grande pesquisador, historiador que discutiu invenção de tradição, e ele, com todas as letras, ele diz: não é tudo inventado, não é possível inventar tudo, né? Uhum. É uma manipulação de coisas que efetivamente acontecem, mas não é tudo que vai poder ser manipulado. Essa manipulação, ela é limitada, ele diz isso com todas as palavras. Eu cito ele no meu texto, eu não lembro exatamente a citação, mas ele diz isso, né? E o Mário de Andrade também nos mostrou isso quando ele fez as viagens culturais pelo Brasil, registrando cultura brasileira. Ele dizia: existem tradições móveis e tradições imóveis. As tradições móveis, elas continuam a fazer sentido, elas vão ser reinventadas, ressignificadas e vão continuar fazendo sentido. As imóveis são aquelas que vão ser representadas, mas que nem acontecem mais. Então, é isso, né? Tradições são Obrigada. móveis, identidade é construção, não existe culinária regional, nacional, que não seja o resultado de uma construção política e intelectual, porque intelectuais, pesquisadores participam ativamente disso, né? Então, eu acho que o que ele nos traz, de novo, é só mostrar como isso foi feito na Itália, porque essa discussão, então, assim, né? Eu não sei por que Mônica, ele virou traidor da pátria, mas enfim, é isso. Mônica, não, eu ia falar obrigada, eu ia falar que quero voltar com esse assunto, que é muito interessante. E eu só chamo a atenção, aproveitar que a gente está aqui, todo mundo, porque eu acho que muito o que você falou é essa história das teses, né, e da ciência não ir para o grande público. Então, eu queria só falar para vocês que eu montei um projeto com a Arlete, da editora Lenos, e que a gente não consegue, e estamos chamando e queremos doutores, pós-doutores, professores que tenham teses que gostariam que virassem livro. A gente acompanha na escrita, para fazer uma escrita palatável, gostosa, digerível para o grande público. Então, eu convido você, com seus alunos e os seus textos, se você quiser, e todo mundo que ouvir aqui, porque é o que a gente gostaria de fazer, né? Essa parceria da Vera Kiss com a Lenos Editora, colocar isso como o grande colocou para o grande público, que a gente precisa, ainda mais como você falou, o Brasil tem uma produção acadêmica grande, falta levar isso para o grande público. Eu só sinto que a Janine não esteja viva, porque a Janine certamente teria polemizado com ele, teria feito. A Sim, Janine era muito potente, né? verdade. Era uma pessoa extremamente potente. E Sim. ela fez na Espanha, né? O pós-doc Uhum. dela. Mas se ela tivesse com saúde, eu tenho certeza que ela Que ela teria ia entrado em polemizar. contato e polemizado com ele. Eu queria buscar, puxar, só para a gente ver, já já Debatido, não termina. polemizado, debatido. Podido. Sim, eu vou só aproveitar, porque a gente tem, né? A gente já termina. Queria, Paula, puxar a Mário de Andrade, que a Mônica abriu aqui para você, pediu para você falar alguma coisa. Que a Paula estudou Bom Mário de Andrade. dia para todos, todas. Nossa, que alegria estar aqui com vocês, viu? Faz um tempo que eu não conseguia participar do Papo à Mesa. E André, nossa, o seu livro eu botei na agenda. Eu falei, não, esse eu vou participar. Eu acho que esse livro, assim, curioso, né? Tava aqui ouvindo vocês. É, eu gostei muito de ler o livro, talvez porque eu não tenha, né, assim, nenhuma referência cultural italiana, então essa dimensão para mim não, né, não me atingia diretamente, mas eu gostei muito, assim, de ver a avaliação dessa questão, né, de patrimonialização de alimentos a médio e longo prazo, que eu acho que é isso, para mim, pelo menos, o que ficou, né, de principal elemento, assim. Eu acho, assim, que é polêmico, até o título também não gosto, prefiro, né, o título em italiano, que eu acho que dá mais profundidade para o assunto. Eu achei, assim, o que me chamou a atenção, né, do livro, e que eu acho que tá, né, tava já na fala do André também, eu acabei, né, não conseguindo pegar desde o comecinho, mas a perspectiva que ele traz para a gente, que a professora, né, Mônica acabou de falar também do envolvimento dos intelectuais, etc., que para mim aquilo foi bem marcante, que é esse uso, né, às vezes mau uso, né, ou uso não pleno, né, do registro histórico.
para as atividades mesmo comerciais, né. Então, ele retoma lá em vários, momentos como os registros medievais eles vão sendo readaptados também no discurso, né, para que os produtos possam ser mais reconhecidos. Para mim, assim, né, a questão do receituário, né, que ele apresenta, dos exemplos, é interessante, mas eu gostei de ver as diferenças, né. Então, por exemplo, a história do queijo ele tem um certo fluxo, né, para virar esse patrimônio, mas depois ele comenta do panetone, por exemplo, né, como um receituário, que basicamente era, de 2 casas, né, como se fossem 2 confeitarias italianas já estruturadas, né, num nível até de mais de fabricação em escala, e esse caminho também, né, de construção de identidade de alimentos a partir de outros atores, né. No final das contas, né, eu estudo também, né, esse fenômeno da patrimonialização, dos alimentos, da gastronomia, e a gente precisa lembrar dessa multiplicidade, né. Então, pra mim, assim, a visão que ele traz um pouco aqui é também da importância dos consumidores nisso tudo, mas ele vai falando da influência política, né, desses interesses de mercado, então dessa quantidade de atores que estão participando também, ora como consumidores, ora em outras posições, né, em outros momentos, né, pra construção dessas referências de identidade culinária. Uma coisa que tem perseguido muito meu assunto, assim, né, ainda não está super elaborado, mas, o quanto, né, a gente quando fala de talvez a gente esteja falando de coisas diferentes, né. Quando a gente fala de identidade cultural, alimentar, talvez a gente, né, se preocupe mais com as diferenças, né, com essa ideia de diversidade, mas quando isso começa a entrar no campo do patrimônio, né, dessa questão da difusão cultural, a gente vai homogeneizando isso, né, homogeneizando essas referências para elas terem alcance, que talvez seja um pouco o que a publicidade vai fazendo também, né. Então é um grande jogo, né, a gente se interessa pelo diverso, pelas características singulares, mas quando a gente vai colocando isso a serviço, né, ou da indústria turística, né, ou até do fenômeno mesmo, né, do patrimônio que tem a ver com as proteções jurídicas, a gente vai homogeneizando, né, é preciso criar um método, uma caracterização para o processo produtivo, que eu acho que para mim foi isso um pouco que ficou nesse livro do Alberto Grande, né, ele vai, marcando, né, o quanto, eh, esse excesso, né, de pensar em diversidade na Itália foi até produzindo, assim, sobreposições dessas certificações num grau que uma área geográfica, né, pequenininha tem 15 denominações de origem, né, quer dizer, será que essas diferenças realmente, né, na prática elas existem? E por último, acho que um tema, né, histórico que ele trouxe que para mim era desconhecido, assim, né, no volume, mas que para mim foi muito interessante, né, que eu acho que o André trouxe para nós também, é a questão dessa migração, né, italiana em outros países e na América, e numa ordem que ele traz lá para a gente de 15 milhões, né. Então acho que também talvez o fenômeno aí dessa situação na Itália seja muito particular por essa quantidade de pessoas, né, que foi aí ocupar outras áreas, né, do continente americano, né, saiu da Europa e foi para a América, e também é talvez esse poder aí de, né, influenciar tantas, repercussões culinárias, né. Mas assim, para não, né, monopolizar e sei que o tempo também já está pequeno, talvez, né, para estimular a leitura do livro, que eu particularmente eu gostei, assim, principalmente de como ele vai acho que são 15 exemplos mais ou menos, né, André? Não me lembro corretamente, de ou práticas culinárias, receituário, ou produtos que já são industrializados, que ele vai mapeando esse passo a passo de como eles viraram, patrimônios ou são reconhecidos, né. Então tem o que parte do industrializado, né, o que parte dessa referência histórica, e vai discutindo um pouco, né, os selos também. E para mim acho que né, o principal valor aí do livro é trazer um pouco esse, fenômeno, né, de pensar patrimonialização e cultura, eh,
como ele pode ir se transformando dependendo do tema, né? Dependendo do exemplo, porque para o queijo funcionou de uma maneira, né? Para o vinagre balsâmico, que para mim esse foi o que me tirou do chão, assim, porque eu achava, né, que era o vinagre balsâmico mesmo, e aí ele vai, né, desconstruindo um pouco essa ideia também de tudo que a gente vê no mercado, né? De fato, já não tem nada, né, de vinagre balsâmico do contexto histórico. E é isso, acho que para não, né, não Paula. falar demais. Paula, obrigada. André, vou deixar você terminar, porque a gente já está acabando. Acho que é muito interessante. Obrigada, né, Mônica, Paula e principalmente André, por ter trazido isso para o Papo à Mesa. Eu queria só aproveitar que vocês me deram a deixa. Em setembro, o Avanços e Controvérsias, né, sobre alimentos e alimentação desse ano vai ser sobre modismos alimentares. Mônica, eu gostaria muito que você viesse discutir com a gente, e quem quiser, porque a gente vai, inclusive, convidamos Alberto Grande, tem Jean-Jacques Boutot, tem o Gilles Lipovetsky, vai ter gente muito interessante. E Mônica, convidadíssima, depois eu te passo a data. André também. Agora, André, deixa você terminar, finalizar a sua fala final. Eu sei que eu te dei aquele presente de grego. Não, vou terminar como depois da fala da Mônica e da Paula, pô. É, brincadeiras à parte, Mônica, se te consola de alguma forma, eu li a tese da Janine. Eu estou trabalhando no meu doutorado, que é nessa linha também, né? Um pouco mais voltado para a parte técnica, mas eu li. E assim, talvez o ponto a se levar em consideração são dois nesse sentido, né? A questão eurocêntrica e a questão bairrista, né? Como assim? Eu preciso buscar uma fonte fora do meu país para falar do meu país. Não que seja isso, eu estou falando de hipóteses, né? E a gente sabe que o pessoal é meio bairrista, né? Para não falar outra coisa. Então, mas concordo com você e é sempre interessante, né? No mais, eu acho que não tem muito que eu possa acrescentar, né? Foram contribuições e discussões muito ricas aí que a gente teve nesse sábado de manhã. Agradeço a Veraquisa, em nome da Juliana, pelo convite aí, poder participar, apesar, e como vocês também, cheio de controvérsias também, tá? Mas eu tenho muito essa postura também, eu fiquei muito controverso quanto ao livro, né? Mas quando tem alguma coisa que me incomoda assim, eu me forço a tentar entender, a ler e tal, tentar enxergar pelo ponto de vista da pessoa, né? Mas enfim, vamos lá. Então, uma coisinha, já que você Obrigada. está Fala. trabalhando, eu acho que é importante que os dois estão mostrando, ele na Itália e ela no Brasil, que essa construção passou por fora da Itália. Eu acho que isso é importante. Sim. Agora, eles não são bairristas, eles são eurocêntricos, né? Eles não ignoram a produção fora do centro deles. Infelizmente, passa por aí. Ah, não, mas Joia. quando eu digo de ser bairrista, como assim? É o que eu estava falando da própria questão, assim. Ele está falando da Itália, então como vai vir alguém de fora da Itália falar da Itália para mim? Então, Porque a Europa é o centro. Queridos, eu preciso mesmo ir. Adoraria que a gente voltasse. Vamos voltar em setembro. Vamos falar de modismo. Ele vai estar aqui na sexta-feira ou na quinta da semana do Avanços. Voltem. Eu vou ler, Janine, sim, também. E já comecei a ver o primeiro episódio, Mônica. Vou ver os outros. Gente, muito obrigada. Voltem sempre, que é uma delícia. Obrigada. Até a um prazer. próxima. Obrigada.